desapareceram em alguns meses por completo. Mesmo que a ciência ortodoxa nos afirme que nada provamos a eles que são incrédulos, para nós, alguma coisa estranha está acontecendo e nos impele a pesquisarmos mais. Se para nós se trata de reencarnação e para eles não, que procurem uma explicação. Procuremos de um lado e se ela não existir, de outro. A explicação da reencarnação, porém, veste como uma roupa sob medida nesses processos de cura estranha que temos acompanhado. Se não surgir outra explicação, até segunda ordem, a reencarnação nos serve. Capítulo 23. Ciência e Vida. Nós acreditamos que é de importância fundamental compreendermos os tempos que estamos vivendo e para isso é preciso que tenhamos olhos de ver. Em tempos recuados, os grandes condutores da humanidade foram representados por filósofos, líderes religiosos, pessoas que vivenciavam os problemas humanos de forma mais atuante e de visão mais ampla do conjunto que a vida representa. Desde o momento em que o conhecimento humano assumiu determinadas características que lhe deram, com toda a razão, o título de ciência por excelência, por representar um conhecimento obtido sob controle da lógica e da experimentação, a área filosófica que se ocupava dos problemas com uma amplitude muito maior, por isso mesmo, foi considerada inadequada para dar solução segura aos problemas da humanidade, ficou marginalizada de um certo modo e, sem que notassem, os cientistas, os homens que dizem a última palavra sobre as coisas que estão acontecendo na área da experimentação objetiva, passaram, insensivelmente, e a sua revelia, a ocupar o lugar daqueles que antes eram chamados filósofos porque literalmente amantes do saber. Ora, os homens de ciência não pretendem fazer filosofia, não pretendem mesmo emitir nenhum conceito de valor para serem dignos de crédito na área que se filiaram. Eles são os homens da lógica, da objetividade, da experimentação. Porém, por trás de tudo isso está o ser humano como pessoa e o que ocorre é que a massa humana hoje dá ouvidos preferentemente a toda ideia, a todo ensinamento que decorre de uma pesquisa segura, pesquisa essa que é a atividade característica da ciência. Nossa cultura criou, em decorrência dos conceitos científicos, um modo de viver, uma filosofia de vida que está difusa nos pensamentos da massa humana. E o que ocorre é que, embora os cientistas jamais pretendessem trazer conceitos filosóficos, conceitos de valor para a vida humana, eles na realidade modelam o pensamento da humanidade atual. São, portanto, com todo o respeito que lhes devemos, os filósofos de nosso tempo. E nisso não vai nenhum absurdo porque, se observarmos o que é filosofia, chegaremos à conclusão de que é o ato de refletir. Refletir sobre o quê? Sobre a vida de um modo geral. No caso dos cientistas, refletir sobre a vida que é apresentada objetivamente a eles, havendo somente uma diferença entre o filósofo e o cientista. É que se limita o seu campo de ação para um estudo aprofundado e metódico e pretende que as suas conclusões sejam contestadas por qualquer outro através da metodologia. E assim ele obtém o conceito que é a característica de uma ciência bem orientada. Colocamos tudo isso inicialmente para situarmos o motivo do nosso interesse pela ciência. O trabalho real da FTRC consiste fundamentalmente nas atividades de uma instituição cultural, filantrópica e espírita e que, portanto, abrange uma área do ser humano de vivência bastante ampla. Às vezes, apesar de termos o fundamento espiritual em primeiro plano, consideramos que para que ele se torne digno de crédito e de valor para o nosso tempo, precisa acompanhar passo a passo a ciência como bem temos ouvido incansavelmente dizer e repetir nas áreas espíritas seguidoras de Allan Kardec. Desejamos hoje iniciar nossa conversa colocando nossa posição. Se somos espíritas, estamos seguindo um ensinamento baseado em pesquisas psíquicas iniciadas no século passado. A um determinado momento da evolução do conhecimento humano, quando a ciência do século passado estava firmemente apoiada sobre os conceitos do mecanismo positivista, surgiu em toda a parte,
simultaneamente, uma série de fenômenos estranhos que a ciência, com os postulados, os conhecimentos, as ideias que possuía, se tomava incapaz de explicar. Nesse momento caracterizou-se uma crise interna no conhecimento científico. Havia fatos que as teorias vigentes não explicavam e, ao contrário, pretendia-se marginalizar esses fatos. Mas houve quem tivesse a coragem de parar para verificar sem preconceito. Então, na figura de um modesto professor de matemática e de filosofia, com pseudônimo que ficou mais conhecido do que seu próprio nome, Allan Kardec, utilizando o sistema das amostras significativas que hoje se utiliza na estatística, estudou minuciosamente ocorrências de diversos países na área, e com auxílio desse próprio instrumento que era o fenômeno mediúnico que ele estava analisando, catalogou princípios, organizou um sistema e, para escândalo da ciência da época, propôs que essa nova forma de conhecimento seria simultaneamente ciência, filosofia e religião. Não podia haver heresia maior para a época, em meados do século passado, do que afirmar que fosse possível reunir ciência, filosofia e religião. A forma mais conhecida e aprovada de conhecimento da época era o mecanicismo positivista, que não admitia nenhuma familiaridade entre a ciência e a filosofia, que afirmava que essas duas áreas do conhecimento humano eram fundamentalmente incompatíveis pela sua própria natureza. Mesmo assim, homens não preconceituosos e de grande gabarito científico, como William Crookes e muitos outros do seu nível, dedicaram-se a levantar o véu que encobria a realidade espiritual. Uma série de homens que levavam a ciência não como um dogma mas como uma pesquisa incansável da realidade, entregaram-se a experimentos que encontram-se documentados desde aquela época, experimentos que fizeram com que William Crookes editasse uma obra intitulada Fatos Espíritas, onde descrevia os experimentos realizados com um espírito que se materializou durante meses e do qual ele retirava a pressão sanguínea e o peso durante a materialização, assim como muitas outras observações que não eram ficção científica. Todo esse trabalho de pesquisadores de alto gabarito demonstrou que a ciência da época precisava ser reformulada. Mas não foi isso que aconteceu. O mecanicismo positivista, como um dogma, marginalizou todo esse trabalho extraordinário de homens de cérebros privilegiados e dignos de todo o respeito da ciência. Mas o progresso não pode ser interrompido. E mesmo a ciência oficial, ignorando o trabalho tão precioso, continuou na sua marcha através da ciência materialista, capaz somente de aceitar a vida no plano material. E foram se aproximando cada vez mais no trabalho honesto, no trabalho incansável que a ciência realiza todos os dias silenciosamente. E, para espanto geral, num determinado momento, a teoria dos quanta na física deixou os sábios atônitos e sem explicação. Havia uma impossibilidade total de explicar em termos lógicos o que ocorria quando a energia ao mesmo tempo se apresentava ora como pequenos pontos ou campos de energia, ora como ondas. E sem nenhum controle possível do que ocorria, sem palavras para explicar o que estava acontecendo, esses homens começaram a passar por uma crise que atingiu aquela fronteira inicial que havia sido colocada pelo positivismo entre a ciência e a filosofia. No momento em que a física, manda a ciência materialista, começou a falar em termos de universos paralelos, de antimatéria e de buracos no espaço, sem conseguir afastar mais a sua pesquisa honesta e real de um campo que cada vez mais fugia do seu controle, começou a ser percebido que na realidade já se estava, dentro da física, falando em termos que antes seriam chamados de metafísicos. E então a crise está finalmente instalada. Uma crise benéfica com a força e a coragem daqueles homens sinceros que pesquisam a ciência. O desafio está aí. Quando, antes, aquele modesto professor de matemática e fisiologia dizia que estava propondo, por intermédio da orientação dos espíritos, primeira heresia, uma ciência nova que colocaria simultaneamente como ciência, filosofia e religião, segunda heresia,
Não se poderia imaginar que 100 anos depois essa heresia fosse proposta pelos próprios homens da ciência. Hoje, segundo Arthur Koestler, a física que fala dos universos paralelos, colocada ao lado da parapsicologia que trabalha com estatísticas e o rigor matemático, está mais mística do que a própria parapsicologia. Então nós temos que analisar se aquele professor tinha ou não razão. Era ciência o que ele pretendia ou não era ciência? Precisamos compreender, afinal, de que forma nós, que estamos pretendendo fazer ciência com todo rigor, podemos aceitar as afirmações desse professor. O espiritismo pode realmente ficar somente como alguma coisa mística, como alguma coisa no nível religioso e afetivo ele, como dizia seu codificador, e afinal uma ciência. Em primeiro lugar, Kardec colocou a experimentação como fonte de pesquisas rigorosas, como já dissemos, executadas por cérebros responsáveis pela ciência da época. A partir dos fatos controlados e comprovados, as decorrências filosóficas. E, a partir dessas duas, as decorrências religiosas. Toda vez que a primeira instância se modificasse haveria correspondência nas duas outras. Sabendo que a filosofia e a ciência eram incompatíveis, segundo as propostas da ciência clássica, de que forma hoje podemos admitir essa familiaridade entre a filosofia e a ciência? Se ocultarmos os grandes da ciência atual sobre o conhecimento de hoje, não existe essa diferença. Admite-se somente que as áreas da filosofia e da ciência não têm uma diferença nas delimitações no campo do trabalho e na metodologia utilizada. Isso quer dizer que qualquer tema da área filosófica, tratado cientificamente, passa automaticamente a ser ciência. Portanto, acabou-se a fronteira entre a física e a metafísica em termos teóricos. Mas isso pode ser uma teoria. O que comprova a realidade disso? Os próprios que estão trabalhando na física e penetrando no mundo subatômico chegaram a conclusões estranhíssimas. Nós temos hoje uma obra monumental escrita por um dos grandes físicos do momento. Fritjof Capra escreveu o tal da física. Aqueles que conhecem filosofia oriental certamente sabem o que representa o toísmo, a grande filosofia oriental. Na obra citada, Capra faz um paralelo entre palavras textuais de Suzuki, um dos grandes mestres da teologia, e palavras textuais de Heisenberg, um dos pais da teoria dos quanta. E podemos, de maneira impressionante, substituir as assinaturas sem que o sentido do texto seja perdido. As palavras de Suzuki sobre a mística, o fenômeno místico, coincidem no sentido absolutamente com as palavras de Heisenberg sobre os fenômenos da física. Então, não só foi aberta a fronteira entre a ciência e a filosofia, mas, muito mais do que isso, foi aberta a fronteira entre a ciência e a mística. E chegamos então à concepção do universo globalizado, onde não existem mais fronteiras, onde somente é preciso aplicar a metodologia adequada para a investigação do que está acontecendo. O homem não é mais obrigado a ser só filósofo ou só cientista. Para ter crédito ele não é obrigado a deixar os fenômenos místicos, mas, ao contrário, hoje, em toda a parte do mundo, a curtição, vamos dizer assim, é a consciência cósmica e colocar os métodos científicos na pesquisa dos estados conscienciais alterados. Então, a nosso ver, o professor francês Kardec tinha razão. Tinha razão com um século de antecedência. Não estivesse ele assessorado pelos espíritos, não fosse essa uma ciência espírita que avança antes do próprio conhecimento material poder ser revelado e que ela revela, senão não seria espírita. E temos somente uma proposta a esse professor, que foi colocada no Congresso de Jornalistas Espíritas, em 1972. Se nós dissermos ciência, filosofia e religião estaremos num erro científico, que é o da utilização de termos ambíguos. Religião hoje representa na mente popular crença, ligação afetiva com o sobrenatural, enfim todo um contexto que a nosso ver não é aquele que o professor pretendia.
A religião a que ele se referia é o processo psíquico de crescimento interno que o Espiritismo pretende impulsionar dentro de cada ser vivente. Então nós proporíamos somente a esse professor uma pequena correção na linguagem, a benefício de sua obra monumental. Diríamos nós, ciência, filosofia e religamento, pois o religamento é um processo, não um estado. É algo que avança segundo o impulso que a ciência lhe possa imprimir. Todas essas ideias vêm a propósito de que a FTRC desenvolve um trabalho que visa congregar pessoas dispostas a se doarem à comunidade. De que forma esse trabalho é conduzido na prática? Nós estamos colocando aqui as premissas científicas em que ele se baseia. Mas, como ele é utilizado? Como esse processo interno pode ser impulsionado através do trabalho que realizamos? A Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz executa um trabalho de pesquisa através do qual foi construída uma teoria psicológica que propõe uma nova forma de psicologia, a psicologia abissal, cujos princípios têm sido testados e controlados por uma equipe formada por médicos de clínica geral, psiquiatras e psicólogos especialistas em psicodiagnóstico e em pesquisas psíquicas. Os resultados obtidos apoiam as premissas da ciência espírita porque a orientação desses trabalhos foi trazida também por intermédio dos espíritos e só depois testados para ver se realmente eles estavam com a verdade e isso foi confirmado. Nós estamos propondo uma psicologia, uma forma de encarar o ser humano na Terra que seja inspirada nos princípios espirituais que estão expressos no Evangelho de Jesus, porque consideramos que o Evangelho é uma síntese de princípios de saúde mental que formam as leis a regerem a evolução dos espíritos através das diferentes encarnações. O Evangelho, portanto, seria uma condensação desses princípios de saúde mental que regem a nova psicologia que propomos. Essa psicologia baseia-se no seguinte princípio: todos os seres representam um campo de energias, energias essas que se manifestam em diversos graus de condensação. O plano físico é a forma mais condensada da energia. O astral ou emocional é um pouco mais sutil, o mental bem mais sutil do que esses dois. Cada um desses níveis tem uma forma específica de expressão. No plano físico nós temos os instintos de que a psicologia se ocupa. No plano astral temos as emoções de que também a psicologia se ocupa. No plano mental temos as percepções intelectuais. Mas aí para a nossa psicologia atual, estamos propondo que a psicologia abissal, a nova psicologia inspirada nos princípios espirituais, vá além desse degrau, alcance mental superior. E o búdico é o corpo da inspiração pura, que faz com que o indivíduo entre em contato com as energias cósmicas das quais ele é uma parte. Portanto, estamos propondo para o homem atual subir mais um degrau e meio pelo menos. A atual psicologia ocupa-se somente do subconsciente e do consciente. Diríamos talvez do inconsciente e do consciente. Mas ela não se preocupa com esta nova psicologia que estamos propondo, com um terceiro elo que é o superconsciente. Então quando alguém vai a um consultório e queixa-se de que tem visões, que tem percepções extrasensoriais, esse alguém está seriamente ameaçado de tratamentos violentos que não darão qualquer resultado porque a psicologia atual desconhece o superconsciente, a área do psiquismo humano que trata da sua nova dimensão, ou melhor, da dimensão que agora está sendo conhecida, inclusive pela ciência física, a quarta dimensão, fora do tempo e do espaço. Não estamos propondo que se passe para um trabalho onde os valores do plano físico sejam deixados à margem. Mas na balança da evolução, onde um prato representa a existência física e outro a existência espiritual, vemos no primeiro caso que costumamos estar nos apoiando em valores estabelecidos da vida material. No momento em que passamos por crises e esse apoio é retirado, esses valores se destroem, perdem a sua força e o equilíbrio psíquico fica seriamente abalado. Mas, de um modo geral, quando há crises,
Passamos para o lado da vida espiritual e também nos apoiamos em valores pré-estabelecidos das religiões dogmáticas ou mesmo da nossa rigidez interna com a qual vivemos a espiritualidade. Também esses valores estabelecidos não nos servem. Não queremos uma religiosidade rígida. É preciso que nem na vida material nem na vida espiritual exista essa tendência muito natural nossa de nos colocarmos confortavelmente apoiados em coisas que nos venham de fora, que nos sejam dadas ou impostas. O que buscamos é o ser livre, capaz de definir o seu próprio equilíbrio, de encontrar tanto na vida material quanto na espiritual os valores que lhe convêm para o seu progresso, para a sua evolução espiritual. Então aqui temos um esquema que é um pouco complexo, de como funcionaria essa psicologia abissal. Vemos a esfera que representa o psiquismo ser dividida por um traço horizontal simbolizando o corte da nossa memória espiritual quando encarnamos. E toda essa parte embaixo, o subconsciente, onde estão gravadas as nossas experiências de vidas anteriores. Na parte superior temos o consciente onde a análise, a psicanálise, a terapia psicológica de modo geral acontece. Esse triângulo invertido representa a área que a psicologia de hoje pode atingir. A psicologia não atinge totalmente a área consciente porque há fatores da nossa consciência de vigília que ela não explica e muito menos o que está no subconsciente que ela desconhece e coloca como sendo alguma coisa inconsciente, inexplicável. Então a nova psicologia pretende retirar essa divisão, entrar no conhecimento do indivíduo como uma entidade que tem vidas sucessivas e que traz no seu registro subconsciencial uma quantidade imensa de valores que atuam sobre a sua vida presente de forma determinante. Pretende ainda, naquele setor não explicado, que diz respeito às percepções não sensoriais, auxiliar o indivíduo a integrar todos os conflitos causados pelas visões, pela hipersensibilidade mediúnica que precisa ser estudada e não somente ser colocada à margem como tem sido até hoje pela maioria dos psicólogos. Desse modo teremos um ser integrado ao seu centro consciencial e liberto de todas as cisões geradas pela divisão entre o consciente e o subconsciente, quando ele consegue aceitar e vivenciar o seu psiquismo de um modo integral. Aí começa o que Jung chamava o processo de individuação, quando a esfera consciencial, a mandala, se expande em todas as direções de uma forma equilibrada, dando vazão às potencialidades criadoras do indivíduo. Estamos propondo através da psicologia abissal não somente o Evangelho dos Apóstolos, estamos propondo o Evangelho cósmico. Evangelho significa boa nova. Estamos propondo uma boa nova que nos fale das leis cósmicas que estão condensadas de forma alegórica no Evangelho do Mestre Jesus e que nós, como despertos espiritualmente, conscientes de nossa situação de espíritos encarnados, podemos decifrar nas suas formas ainda alegóricas de falar das grandes leis que regem o universo, o macrocosmo e que se refletem no microcosmo de cada um de nós, abrindo novas fronteiras em todas as direções para o nosso crescimento ao infinito. E nesse momento, quando a mensagem que está no Evangelho for decifrada em cada um de nós, percebemos a boa nova cósmica que afirma assim como está no grande está no pequeno, a lei hermética que diz que a mesma lei rege o macrocosmo e o microcosmo. Sentiremos que dentro de nós há uma força criadora, uma centelha espiritual cujo dinamismo desconhecemos e que vai se revelando a nós à proporção que aprendemos a interrogar o Cristo interno, a força potencial que todos os grandes místicos em todas as religiões, em todos os tempos, conseguiram, como se tivessem retirado do fundo de sua essência esse dinamismo e multiplicado ao infinito. Essa é a destinação de todos nós. A psicologia atual, de um modo ainda estreito, pretende integrar o indivíduo na sua própria vivência, mas não é capaz de fazer isso integralmente porque desconhece, como vemos no diagrama 1, a maior parte do que existe em nosso psiquismo. No futuro, quando as pesquisas que estão sendo feitas em torno da parapsicologia mesmo por alguns terapeutas,
psicólogos e psiquiatras que já se dedicam ao estudo do extrasensorial forem mais conclusivas, poderemos identificar que a aura humana possui centros de forças que estão ligados respectivamente ao subconsciente, ao consciente e ao superconsciente. São os nossos chakras, os centros de energias que se ligam por sua vez aos plexos do sistema nervoso. Esse estudo está sendo aprofundado no sentido de auxiliar o ser humano de uma forma mais aprimorada. Desse modo vemos a figura ideal, o ser liberto utilizando as suas energias mentais para interrogar o universo em todos os seus aspectos na busca de uma verdade que é infinita, que avança à proporção que alcançamos uma nova parcela sua. Mas essa é a aventura mais extraordinária que o ser humano pode se submeter. Interrogar a vida cósmica tanto no que diz respeito ao que está fora de si como naquilo que está dentro de si e fazer a conjugação dessas forças para se tornar parte integrada do grande todo. Colocamos os temas espirituais sob o crivo da razão analisando-os com a metodologia científica adequada e como já vimos quebrando cada vez mais as barreiras falsas que se colocaram até agora entre a filosofia e a ciência. A nossa filosofia é a filosofia espírita. A nossa ciência é a ciência espírita, mas ambas estão calcadas nos mesmos princípios de rigor, de detalhes, de seriedade com o qual os filósofos e os cientistas materialistas têm orientando seus trabalhos. E temos o mesmo direito de cidadania que todos os outros pesquisadores porque o que distingue um trabalho científico de um não científico não é o tema, não é o conteúdo. Não é objeto de estudo mas a metodologia com que esse estudo é feito. E quanto a isso estamos inteiramente à vontade porque a nossa metodologia é de maior rigor no momento em todas as partes do mundo. O Espiritismo então, entre nós está aí. Uma forma universalista de Espiritismo que a fraternidade segue. Na área da ciência, na comunidade que estamos procurando criar, haverá como tem havido até agora entre nós psicologia, parapsicologia, psicoterapia e pesquisa científica. Na área filosófica a iniciação ao Evangelho, um Evangelho cósmico que se baseia no Evangelho dos Apóstolos, mas ultrapassa-o. Um religamento em lugar da religião, onde estudamos e aplicamos as técnicas da mediunidade, o autoaprimoramento individual, as técnicas de meditação e o intercâmbio espiritual. Esses princípios estão sendo colocados em prática pelo Departamento Cultural Ramatiz. A parte do nosso trabalho que diz respeito à execução prática dos princípios abraçados. Finalmente, temos o que pretendemos, a comunidade Lar Nicanor. O plano de implantação dessa comunidade encontra-se em andamento. Para encerrar essa exposição desejamos esclarecer dentro de que filosofia este trabalho vem sendo executado. Vemos em Jesus um mestre, mas não um mestre distante, que faz coisas extraordinárias e falou coisas inigualáveis. Temos em Jesus, sem nenhuma pretensão, aquele que é o nosso guia. Realmente, se ele nos pediu que nos reuníssemos, que nos amássemos, que nos amparássemos e por isso seríamos conhecidos como seus seguidores. Se ele nos disse que quando dois ou mais se reunissem em seu nome ele aí estaria, é porque ele queria perpetuar a sua presença entre nós. Não a presença física, que é de importância secundária, mas a presença espiritual de uma aura que inspira, e quando falamos em aura hoje não podemos estranhar porque isso está dentro da própria pesquisa da ciência. Por isso estamos aqui, um punhado de pessoas, com muito poucos recursos ou quase nada mais dispostos a nos doar totalmente a uma tarefa pela comunidade porque ele, como sabemos, foi aquele que não só pregou mas que curou, que conviveu, que amou, que serviu, que se fez o menor de todos para exemplificar a forma como deveríamos viver. Então ele está com a comunidade, com os necessitados de luz para o intelecto como o moço rico e necessitados de amparo para o corpo como o cego, o leproso, o aleijado. A nossa contribuição nessa área é um testemunho da nossa necessidade de segui-lo não só por palavras mas realmente pela vivência integral. Sentimos que ele continua orando pela Jerusalém que não o reconheceu.
E sabemos que essa Jerusalém é o mundo inteiro que só o conhece, quando o conhece, por palavras e que o rejeita também muitas vezes. Pretendemos aprender a conhecê-lo e convidar a todos que desejarem ir conosco fazer essa experiência profunda de vida, de doação plena a um ideal de trabalho e amor. Então, se quisermos, estaremos fazendo parte do rebanho que segue o pastor. E auxiliando tantas outras ovelhas e seguirem-no da mesma forma. É este o convite que fazemos àqueles que desejarem estar conosco daqui por diante. Diremos então, quando a luz se acender dentro de nós, como disse Paulo, já não vivo eu, é o Cristo quem vive em mim. E teremos atendido às palavras do Mestre quando disse, vós sois o sal da terra, que brilhe vossa luz. Fica de pé o convite. E pretendamos que aqui e agora esse convite ressoe não somente aos ouvidos materiais de cada um de nós, mas que ressoe muito profundamente em nossos ouvidos espirituais, isto é, em nossa percepção não sensorial da vida, porque essa nova dimensão de vida, se nós a ignoramos hoje, não podemos ignorá-la no futuro porque chegará o momento em que tudo o que tem feito a nossa alegria e o nosso passatempo de hoje já terá deixado de existir e a única coisa que há de permanecer é o que tivermos construído dentro de nós em termos de eternidade, ou melhor, em nível de quarta dimensão, ou, ainda, em termos de consciência cósmica. Aqueles que hoje nascem e não têm a seu favor nem o pão nem o agasalho e muito menos o amor clamam contra uma civilização endurecida, mecanizada, infeliz. Por quê? Porque não temos amor, porque não sabemos o que representa o sofrimento do próximo, porque estamos fechados dentro de nós mesmos, adoecendo por egoísmo, por concentração de energias do que deveriam ser dispersas em benefício de todos. A neurose é o não saber o que fazer de sua vida. E então a força que o deveria se expressar, estagna-se dentro de si, torna doente o psiquismo e o homem não sabe por que está doente, porque continua a se fechar em torno de si mesmo. E não acha saída para o seu labirinto, não sabe o que é expandir amor. O que estamos tentando criar é um novo estilo de vida, é chamar a comunidade não para que faça uma esmola, para que agasalhe alguém no inverno, não para que dê esmola a um menino que vive amontoado num orfanato. O que estamos querendo é uma experiência pequena, uma experiência de um grupo que se desdobra dia e noite além de seus afazeres para criar uma consciência nova, para criar uma consciência do homem do terceiro milênio, daquele que abriu sua capacidade de perceber o mundo como um todo, um mundo onde se nosso irmão sofre, chora, emite vibrações negativas, essa força negativa aumenta, polui a aura espiritual do planeta e impossibilita o progresso do conjunto. O mundo que chegou a um beco sem saída, a um labirinto onde a política, onde a sociologia, onde a ciência constrói todos os dias maquinaria técnica cada vez mais sofisticada mas não sabe como orientar tudo isso. Vamos, portanto, nos propor aderir ao novo clima espiritual, a uma ciência inspirada no amor, no trabalho pelo próximo, na aplicação prática do Tratado de Psicologia Cósmica que o Evangelho representa. Capítulo 24. Psicologia, Misticismo e Espiritualidade. O diálogo com a universidade constitui sempre uma fonte de estímulo e de aprendizado. Procurarei sintetizar o que tenho observado nos estudos realizados dentro da área dos fenômenos parapsicológicos. Através dos estudos científicos procurei compreender e continuo procurando, porque essa é uma pesquisa sobre um assunto irrefutável. Trata-se da tentativa de estudarmos três aspectos do psiquismo humano que normalmente encontram-se afastados e de um certo modo até considerados incompatíveis pela ciência atual. Não a ciência mais avançada mas a mais defendida. Essa é uma tentativa fascinante que absorve todas as minhas energias e atenções no momento na área clínica e na pesquisa, um estudo que avança de maneira extraordinária. No Brasil, de modo geral, não existem fontes suficientes para esse estudo, ainda. Fui pois obrigado a sair do Brasil por 3 vezes procurando atualizar esse estudo porque,
tendo em vista que a vivência espiritual ou paranormal tem sido parte integrante da minha vida. Tem sido muito importante buscar nas fontes científicas os embasamentos para tornar de certo modo transmissível essa experiência, não totalmente, mas pelo menos na tentativa de informar o que ocorre nas pesquisas parapsicológicas. Acho importante nos situarmos neste tema psicologia, misticismo e espiritualidade primeiro em relação ao que estaria ocorrendo no momento em termos de pesquisa e de posição metodológica da ciência no que diz respeito à psicologia especificamente. Existe uma tendência na área universitária para se permanecer em torno dos mesmos temas. Por isso acho extremamente importante que se promovam semanas de psicologia como esta e toda espécie de movimentos que possamos fazer para falarmos das terapias alternativas, dos novos avanços da ciência, da pesquisa psíquica etc. Inicialmente podemos ver que existem trabalhos na área da psicologia, como o de Jung e outros que apontam para a necessidade de nós, que estamos na área da psicologia, agirmos com extrema cautela e não procurarmos estratificar nossos procedimentos naquilo que está sendo dito, tendo em vista as modificações sofridas pela ciência nos últimos anos. Há uma passagem no livro Desenvolvimento da Personalidade, de Gordon Allport, em que ele cita um pensamento de José Picrucci. Esse autor diz o seguinte: fomos enganados porque os métodos criados para o trabalho com as máquinas e os animais foram transferidos para a área da psicologia. E Holomar complementa dizendo que a psicologia humana se caracteriza exatamente pelos fatores inexistentes na psicologia animal. Então, se pararmos para pesquisar as áreas que já estão sendo pesquisadas baseadas, como diz o autor, nas máquinas e nos animais, estamos deixando de lado o aspecto especificamente humano da psicologia. Paralelamente, temos a grande odisseia que foi o trabalho de J. B. Heine, iniciado nos anos 20 e depois reiniciado em grande estilo num país que se diz de pensamento livre e de liberdade democrática. Entretanto, podemos observar a resistência que existe nas áreas acadêmicas aos novos avanços da ciência. Heine, com toda a metodologia que conhecemos, chegou à conclusão de que a mente independe dos processos biológicos. Existe a mente como uma característica humana independente da parte biológica. Depois surgiram vários grandes pesquisadores que estão em plena atividade. Temos o trabalho de Charles Start, o iniciador da psicologia transpessoal que pesquisa a projeção astral, Carlos Asimov que pesquisam a sobrevivência, assim como a doutora Kubler-Ross e outros. Assim também, temos os estudos de Jung na área da psicologia analítica, afirmando a necessidade de encararmos com respeito às pesquisas da parapsicologia, embora ele achasse, na época em que viveu, que existiam deficiências em tais estudos, mas que o que existia na área era digno de atenção. Temos atualmente uma série de trabalhos sobre Jung, do físico Fritjof Capra. Ele estudou paralelamente a física e a mística oriental utilizando o taoísmo, que é uma corrente multimilenar oriental, informando que os conhecimentos da mística hoje se sobrepõem e se harmonizam de maneira estranhíssima para ele e para os demais pesquisadores da ciência, com os mais avançados princípios da física quântica. Isso em relação à parapsicologia. Nera da metodologia, que é o grande enigma do momento em relação a essas novas tendências da ciência, temos uma obra extraordinária intitulada A Estrutura das Revoluções Científicas, em que afirma o seguinte: a ciência sempre se pautou por determinadas ideias que se constituem em paradigmas, ou seja, modelos, fontes de informação e orientação para cada momento da evolução do conhecimento. Pesquisando a realidade, a tendência é que essa realidade vá se mostrando em novos aspectos. O que acontece então é que os paradigmas que foram satisfatórios para determinadas etapas da evolução da ciência, a um determinado momento mostram-se insuficientes para cobrir outras áreas que surgem. Neste momento então a ciência entra em crise porque há uma rejeição dessa realidade, mas como ela existe e insiste em aparecer, é preciso criar novos paradigmas.
Surge então aquela resistência muito humana das pessoas comprometidas com os paradigmas anteriores e que se colocam em oposição aos novos, sendo necessária sempre a mesma luta que conhecemos, desde Galileu e outros. Essa é uma obra extraordinária e serve como uma janela que se abre para um novo panorama metodológico. Temos também o trabalho de Bachelard, intitulado O Novo Espírito Científico, obra muito interessante, muito rica, toda baseada nos problemas que surgiram com a nova física e nas implicações metodológicas decorrentes da necessidade de um novo espírito científico. Não existiria para ele mais a necessidade daquela influência somente impregnada de objetividade obsessiva. Temos também o trabalho de Ladriere, referindo-se à necessidade de intercâmbio entre a ciência e a filosofia. É preciso que pensemos bem, pois a ciência que conhecemos, herdada do século passado, é toda embasada no positivismo e o positivismo é uma filosofia. Quando dizemos que a ciência é neutra e não tem nenhum fundamento filosófico, estamos muito enganados. Ela é toda enraizada em princípios filosóficos. Ela procura a objetividade, mas tem raízes no fundo cultural em que surgiu. Ladriere coloca a necessidade de conhecermos esse intercâmbio entre a ciência e a filosofia aprofundadamente. Desse intercâmbio surgiria uma nova forma de conhecimento que ele chama de sabedoria. Não se trata de negar nenhuma dessas duas áreas e sim de promover o intercâmbio entre elas. Para as pessoas com formação universitária isso parece autêntica charada, mas ele coloca, na obra Filosofia e Praxe Científica, de que forma isso poderá ocorrer. No momento, segundo esses autores e outros, a ciência passa por uma crise, como tudo em nossa cultura. Essa crise não surgiu de reflexões filosóficas. Ela é decorrente exatamente do fato de que a física, seguindo as leis da física clássica, chegou a um ponto em que é insuficiente para explicar o universo multidimensional e a área subatômica. É necessário que haja uma nova física que já está em plena atividade e que engloba a física clássica. Ela não rejeita a física clássica, mas vai além. A física clássica não é suficiente para o universo que conhecemos hoje. Ela não é inoperante, não é para ser rejeitada. Ela vale para o universo para o qual foi criada, mas não vale para o novo universo da física subatômica. O que fica evidente pelos estudos que foram citados é que necessitamos urgentemente de novos paradigmas, de novos métodos, de novos modelos, de novas formas de encarar o universo, compatíveis com a evolução da ciência. Por esses três trabalhos citados na área metodológica, e o trabalho de Capra e outros que seguem a mesma linha, esses novos paradigmas necessitariam ser tão amplos como são amplas as perspectivas novas do conhecimento atual. Temos um universo multidimensional. Até pouco tempo quem falasse nisso seria visto como um místico, um crédulo, uma pessoa supersticiosa, sem embasamento científico e lógico. Hoje em dia vemos o contrário. Os fenômenos espirituais estão intimamente conectados com a física quântica. Há mesmo um trabalho de Arthur Koestler, As Razões da Coincidência, no qual o autor faz uma analogia de todo o processo da física moderna, das modificações que ocorreram, dos físicos mais renomados e das tendências místicas desses físicos, baseadas na sua própria pesquisa científica. Ele diz que a física está mais mística do que a parapsicologia porque a física fala de universos paralelos, de buracos no espaço, de universos multidimensionais, enquanto a parapsicologia baseia-se nos experimentos, nas estatísticas, como sempre a ciência se propôs fazer. Sentimos, através desse estudo, que os temas considerados espirituais hoje são motivo de pesquisa científica séria em todo o mundo e já se está pondo sob pesquisa rigorosa todos esses conteúdos antes considerados espirituais. Logicamente estamos precisando de novos paradigmas que possam embasar os experimentos e aí entra a dificuldade maior de todas.
Até hoje só 2 tentativas sérias foram feitas em direção à construção de teorias na área parapsicológica. Uma delas pelo psicólogo Lawrence Lishan, que se baseou no trabalho de Bertrand Russell sobre os místicos e fez um paralelo entre esses trabalhos escritos de uma grande médium americana, a Sra. Garrett. Lishan, toward a general theory of the paranormal, chegou à conclusão de que havia a possibilidade de se fazer um paralelo entre as propostas da física sobre um universo multidimensional e as propostas do misticismo clássico, da existência de muitas dimensões conscienciais. Ele coloca que assim como a física moderna ultrapassou a física clássica sem validá-la, a consciência humana atinge níveis de percepções de realidades que ultrapassam a realidade sensorial, que era única existente anteriormente, sem validá-la também. É um trabalho muito interessante, bem embasado cientificamente e prefaciado por um dos grandes físicos do momento. Esses novos paradigmas que estão sendo buscados estão sendo colocados através de uma pesquisa científica metodologicamente controlada em torno dos fenômenos tradicionalmente conhecidos pelo espiritismo, como a projeção astral, a clarividência, a telepatia, etc. E aí entra, para os psicólogos, um fator muito interessante. Na época do surgimento da parapsicologia, Freud ainda era vivo e afirmou que sua primeira reação perante a parapsicologia foi de rejeitar tudo porque imaginou que os seus processos do ocultismo fossem comprovados e levados a sério como ciência. Todo aquele universo teórico e toda aquela ciência anterior estariam correndo um risco muito grande, mas que, pensando uma segunda vez sobre o assunto, chegou à conclusão de que se a ciência se negasse a pesquisar a área do ocultismo, ela não seria digna de confiança perante a comunidade científica. Em outros trechos ele diz que se tivesse que iniciar seu trabalho novamente, começaria por estudar a área do ocultismo. Outro fato muito interessante. Nessa época, quando foi iniciada a pesquisa parapsicológica através de Heine, predominavam os métodos estatísticos. Aquele rigor experimental controlador, cansativo, mas necessário. Numa segunda etapa da pesquisa parapsicológica foram adotados métodos baseados nos processos quânticos. Na época quem dirigia essa pesquisa era Helmut Schmid, um grande físico contemporâneo. Depois a direção do Instituto de Parapsicologia passou de Heine para Helmut e em seguida um novo passo também muito interessante surgido sob a direção do Dr. Ramakrishna Rao, indiano, orientado por Heine e seu substituto. O Dr. Ramakrishna Rao enfatizou as pesquisas que se relacionam com os fenômenos espiritualistas. Vemos então a passagem de 3 etapas, a estatística com Heine, a física quântica com Schmid e em seguida ao espiritualismo com Rao. São 3 etapas da parapsicologia nessa caminhada tão importante para o mundo científico. Vimos então a parte da ciência. Vejamos agora o que será dito sobre o misticismo. Por que misticismo? Vejamos em primeiro lugar, usando um método racional, o que entendemos por misticismo, para ver unidade de raciocínio. O principal problema desses conhecimentos na área universitária é que eles são inexistentes nas cadeiras oficialmente adotadas. No dicionário existem 3 significados para a palavra misticismo. No primeiro ela é derivada da palavra latina mysticus. No segundo sentido ela foi derivada da palavra mistus, que quer dizer misturado, e num terceiro seria uma gíria portuguesa que significa maravilhoso, esperto, acordado. Vemos que já iniciamos com uma dificuldade porque a mesma palavra pode ser entendida de 3 formas. No aspecto místico e misterioso, logicamente existe uma ideia de que a pessoa que passa por essas experiências entra numa área misteriosa. Se pensarmos bem, toda percepção é um dado intransferível. Cada um percebe a seu modo e os psicólogos sabem bem que o mesmo objeto, a mesma situação é captada pelas ondas individuais de percepção e, em última análise, por uma percepção individual. Pode haver pontos semelhantes entre a percepção de 2 pessoas, mas ela nunca será exatamente a mesma para ambas.
O mesmo ocorre com a percepção extrasensorial ou os estados específicos de consciência. Ainda hoje estranhamos as pessoas que se dedicam a desenvolver essa consciência mais alargada passando por estados conscienciais que são próprios de uma percepção individual e que além disso têm uma outra dificuldade para serem transmitidas. É que não existe linguagem comum nesse nível. Nossa linguagem foi toda criada em termos do que nós percebemos com os 5 sentidos. As percepções que ultrapassam o limite consciencial não são experiências comuns e não têm uma linguagem rica, têm uma linguagem específica, quase que iniciática, dentro dos núcleos onde os fenômenos ocorrem mais frequentemente. O processo místico só é misterioso por 2 razões: a dificuldade de transmissão de uma percepção e a dificuldade da linguagem para uma área não sensorial. Mas para o próprio indivíduo já vivendo essas percepções nada há de misterioso. Ela é a percepção mais completa, mais global, mais convincente que se possa ter porque é uma certeza, uma vivência integral do ser numa outra dimensão. O sentido de misturado já vimos que naturalmente é decorrência da dificuldade de comunicação e daí a inconveniência de se fazerem pesquisas psicológicas ou científicas em torno desses aspectos paranormais ou espirituais sem o conhecimento aprofundado do que esse processo representa. Caso contrário, estaríamos pesquisando em torno da área e tudo desse modo pode se desmanchar ao primeiro sopro, como as pesquisas apresentadas sobre o tema com uma amostra limitadíssima e tirada de indivíduos que nunca cultivaram a meditação. Logicamente não produziriam nada e ficou concluído que nada daquilo existia. Em outro passo consultou-se os melhores yogis e gurus para fazer esse tipo de pesquisa com efeitos extraordinários, mesmo com pessoas comuns que fazem meditação. Dentro da área do misticismo interessam a psicologia os estudos feitos por William James, Jung, Lawrence Lishan e Bertrand Russell porque eles falaram do efeito das experiências místicas sobre o psiquismo humano. Jung e William observaram pessoas envolvidas por experiências místicas, de modo geral, quando são reais, não fraudulentas. As experiências místicas dão à estrutura da personalidade um espaço criativo extraordinário. Então podemos examinar nesse caso as vidas de Gandhi e Madre Teresa, que são contemporâneos nossos. Gandhi foi um homem comum até que resolveu voltar para a terra dele e lutar politicamente. Encontrou então suas raízes culturais e espirituais e expandiu-se como uma personalidade extraordinária para o mundo inteiro. Ramakrishna, um homem ignorante, tornou-se o guru de Vivekananda, que era filósofo, porque a personalidade do primeiro tinha uma expansão de consciência inacreditável. E em Madre Teresa nós vemos uma mulher frágil, dedicada inteiramente à área mais devastada, mais infeliz do mundo que é a Índia. Um ato de amor, uma expansão do ser humano difícil de ser encontrada. A experiência mística para essas pessoas é uma realidade que ultrapassa qualquer outra na qual possamos nos firmar na dimensão em que vivemos, que pode ser reconhecida como uma dimensão ilusória, e a física já concorda com isso. Passando para a área da espiritualidade, queremos observar que todos os aspectos analisados nos seres humanos envolvidos em estados de consciência têm demonstrado a existência não somente de um processo psíquico como nós imaginamos que é importante para orientar o ser humano em sua vida tridimensional. Existe também um processo psíquico que é anterior ao atual e que continua além. Temos pois o universo paralelo que já é uma nomenclatura da física, onde a consciência humana funciona fora do tempo e do espaço e tem percepções que podem e precisam ser integradas ao processo psíquico comum, dentro do tempo e do espaço que estamos vivendo como personalidade humana. É preciso vermos também que o fenômeno psíquico místico não é sinônimo de espiritual. Buscando alcançar uma visão do universo ou seja um embasamento filosófico que possibilite a criatividade, temos a ciência da yoga com 3 níveis. Desde Patanjali há milênios atrás as técnicas da yoga têm sido transmitidas do guru ao Sheya com grande carinho, com amor e simultaneamente com aquela precisão científica de um experimento controlado.
Os yogis afirmam que existe o processo da imersão da mente universal, quando o yogi vai prescindindo dos níveis menores de percepção para chegar aos superiores. Essa é a verdadeira yoga, onde há o real samadhi. Existem os siddhis ou poderes psíquicos, que são aqueles aos quais nos referimos e que proporcionam o domínio das dimensões próximas para efeito da produção de fenômenos, e os que eles chamam vidhas, que são os indivíduos nascidos com uma capacidade de percepção das dimensões não sensoriais e que correspondem ao que chamamos de médiuns. Então só existiria a verdadeira espiritualidade quando fenômenos psíquicos e mediunidade estivessem embasados numa técnica e numa fundamentação filosófica visando o crescimento do ser que se submete a esse processo. As transformações que a ciência vem sofrendo nos últimos anos são semelhantes às sofridas na passagem do sistema geocêntrico para o heliocêntrico. A física trabalhava em torno das 3 dimensões do universo sensorial material e hoje está trabalhando em torno do imponderável. Há trechos da física em que os grandes físicos falam uma linguagem que é habitual dos místicos. Então Capra faz um paralelo entre declarações de Suzuki, que é um dos mestres zen budistas, e as palavras do físico Heisenberg, e afirma que pode trocar as assinaturas que ninguém vai notar diferenças significativas. As experiências místicas e as da física são análogas. A física clássica foi toda pautada nos fenômenos da ótica. Hoje a física moderna está pautada nos fenômenos dos quantas. Do universo subatômico já existem físicos, como Firsoff, que consideram que hoje a física precisa ser pautada não pelos fenômenos da ótica e sim pelos sistemas holográficos, que representam uma percepção, um enfoque gestáltico do universo. Aqui temos o trabalho de David Bohm, baseado na teoria de Einstein, buscando o campo unificado que Einstein não pôde atingir, mas que mostram a validade da pesquisa de um universo multidimensional e orgânico. Chegamos então a constatar que existe um fenômeno psi com essa mesma nomenclatura, com características que se equivalem na área da física e na área da psicologia. O fenômeno psi atinge o universo sensorial e o universo extrasensorial. Há um ponto em comum entre esses dois universos, e saindo da área da ciência para o espiritualismo vemos exatamente que isso corresponde às tradicionais dimensões do universo: físico, astral, mental, búdico, nirvânico e manirvânico, segundo a nomenclatura dos yogis. Se existe essa correlação, existem também decorrências filosóficas. De que antes nós tínhamos uma ciência positivista suficiente para o universo tridimensional, mas nesse novo universo ampliado deveremos atuar dentro da teoria embasada no espiritualismo, que é a única área do conhecimento humano que dá elementos para uma teoria nessa extensão global do universo com uma experiência de milênios. Vemos então a necessidade de um processo de evolução dentro da psicologia. Na psicanálise temos um grande elemento de ajuda ao ser humano, mas ela deve ser ampliada em sua conceituação através da psicologia analítica de Jung, que considera que a energia psíquica não é mais a energia fundamental de origem instintiva e sexual, e sim uma energia globalizada psíquica, que se diversifica nas várias áreas da vivência do ser humano, inclusive a sexual. Mas além de Jung, estamos caminhando para uma nova etapa, para uma psicologia que poderemos chamar de abissal, por pesquisar os abismos da consciência tanto anterior à fase intrauterina como posterior ao desencarne. É a sobrevivência que está sendo pesquisada cientificamente também por vários pesquisadores já mencionados. A sobrevivência já não é mais assunto de conversa mal assombrada. Já é assunto científico. Nós podemos representar o psiquismo nessa esfera, nesse círculo dividido em muitas dimensões. Aqui estão 7 dimensões da energia universal que circundam o ser. E nós trabalhamos ainda só nas 3 primeiras, física, astral e mental. A percepção sensorial permanece exclusivamente na parte superior do círculo com linha não interrompida. A área da percepção sensorial é extremamente limitada.
Toda a parte inferior representa o que chamamos de subconsciente e a área externa representa o superconsciente. Ambas influem no psiquismo sem que saibamos percebê-lo e controlá-lo. Esse desenho simboliza diversas dimensões do universo e o ser humano ligado nelas em suas diversas expressões ou corpos, como se diz no espiritualismo. Nós temos um corpo físico, um astral, um mental, um búdico, etc. Essa palavra corpo é deficiente para significar o que queremos dizer. Poderia ser substituída por veículos ou campos energéticos que estão ligados